Um grande sábio de Israel dizia: não sejas como o pássaro, que vê o grão, mas não vê a armadilha. O que isso tem a nos ensinar nos dias de hoje? É isso que nós vamos aprender. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão. Estava aprendendo sobre as nossas atitudes. Esse texto que eu mencionei no início do vídeo do Rabino Yehuda Ben Timon, um rabino espanhol que viveu ali mais ou menos no ano 1200, ele deixou para nós como um alerta que a maioria de nós não se dá conta das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios erros. E aí a gente costuma atribuir as nossas faltas a pessoas que não têm culpa. Mas como assim? Davi nos ensina a usar as nossas próprias experiências para compartilharmos a nossa relação com Deus. Compartilharmos com quem? Com Deus mesmo, não com as pessoas. Quando Davi escrevia os seus salmos, não era a intenção dele influenciar a vida das pessoas, mas os seus próprios momentos vividos levavam a reflexões. Muitas pessoas hoje, ao observarem seus próprios erros, eles atribuem a culpa às alheias. Foi fulano, se o fulano não tivesse feito isso, se a fulana não tivesse feito isso, talvez as coisas seriam diferentes. Meu casamento seria melhor se a minha esposa fizesse assim. E sempre a gente vai atribuindo a culpa a outras pessoas. Davi dizia no Salmo 63, um salmo de Davi quando esteve no deserto de Judá. A primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, Davi esteve no deserto. Muitas pessoas falam, eu estou cruzando o meu deserto. Você já esteve no deserto alguma vez? Você está usando da experiência de Davi, da Melech Davi, o rei de Israel, para mencionar, para explicar os seus problemas. Eu estou vivendo num deserto. Não está vivendo num deserto. Aprenda a usar a sua própria experiência de vida. Por isso, quando a gente lê o Salmo, a gente passa a entender melhor as palavras do rei Davi. Ele fala, Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco e sedenta está por Ti a minha alma. Anseia por Ti a minha carne numa terra seca e erma, sem água. Por que Davi dizia essas palavras? Porque ele estava no deserto. Quando a gente vive e experimenta o deserto pode nos ensinar. Mas quem nunca vivenciou o deserto tem dificuldades em aprender. Eu quero compartilhar com você a reflexão dentro desse livro aqui, Casamento com Compromisso, da Rebbetzin Esther Jungreis. Ela traz experiências vivenciadas por ela e pelas pessoas a quem ela aconselhou ao longo da vida. E é muito interessante a gente olhar a experiência de outras pessoas. Porque a gente tende, como eu já mencionei, a ver as virtudes dos outros, os defeitos dos outros, mas a gente tem grande dificuldade em olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. E ela diz assim, para a maioria das pessoas, um sujeito tolo é alguém desprovido de sabedoria, perspicácia e inteligência. Porém, na língua da nossa Torá, temos um modo diferente de defini-lo. Uma das palavras hebraicas para designar tolo é peti, que deriva de piton, ou seja, subitamente. Quando as pessoas se comportam de forma impulsiva e irrefletida, é provável que elas façam tolices e venham a arrepender-se de suas palavras e atos. Nossos sábios ensinam que o homem não peca a menos que o espírito de insensatez o domine. Infelizmente, para alguns, esses momentos de insensatez podem durar dias, semanas, meses, anos e até mesmo a vida inteira. A sua tolice pode ser tão absoluta que eles chegam a ressentir-se de todas as tentativas de fazê-los usar o bom senso e não dar ouvidos nem aos argumentos mais irrefutáveis. É bem comum que as pessoas, quando elas seguem pelo caminho da insensatez, que a conduz ao pecado, elas não conseguem contestar nenhum argumento. E mesmo o maior dos argumentos, que possa comprovar os seus erros, a pessoa, ela não responde, mas ela também não aprende. Esse é o tolo, esse é o insensato.
E aí, a Esther Jungreis no livro, ela faz uma comparação, citando o caso de Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. Caim matou o seu irmão Abel. E aí existe um momento em que Deus fala com Caim, né? Caim oferece a sua oferta, Abel oferece a sua oferta, e Deus se agrada da oferta de Abel. Caim fica irado, e Deus diz para ele assim, Gênesis capítulo 4, versículo 6, por que te iraste? Por que tens o semblante caído? É certo que se melhorares, tu serás perdoado. Caim não responde à indagação de Deus, por que tiraste? Porque o seu semblante está caído, ele não responde a Deus. Mas já no versículo subsequente, ele tem uma conversa com seu irmão Abel e depois o mata. O texto não fala o que Caim dizia a seu irmão. Muitos rabinos vão falar que isso é irrelevante, porque na verdade já estava dentro do seu coração o desejo de fazer o mal, de matar seu próprio irmão. E aí, Esther Jungreis traz para nós uma suposição, né? Os rabinos falam, talvez ele tenha dito isso, talvez não, talvez isso. E aí o texto não mostra o que Caim disse a Abel, mas há uma interpretação que diz que ele repetiu a repreensão feita por Deus e sugeriu que ela se destinava a Abel. Por que tiraste? Como se Deus estivesse repreendendo a Abel. Quantos de nós reagimos exatamente desse modo? Lemos um livro inspirador, escutamos palavras poderosas, assistimos a uma palestra ou recebemos uma advertência. E a nossa reação imediata é, puxa vida, minha esposa precisava ouvir isso, meu filho precisava ouvir isso, minha filha precisava ouvir essas palavras. Isso cai como uma luva na vida da minha filha, isso é importante para tal pessoa, ela tem que ouvir essas palavras. Somos nós que devemos pesar, medir as palavras, refletir sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. A história da humanidade podia ter sido totalmente diferente se Caim, ao invés de culpar Abel, refletisse sobre a sua própria atitude. Quantos casamentos, quantas relações teriam sido salvas? Quanta dor teria sido evitada se as pessoas tivessem parado para considerar como suas palavras e atos poderiam afetar os seus parceiros? Se houvessem mostrado um pouco mais de comedimento, um pouco mais de prudência em seus relacionamentos, elas poderiam ter evitado muito sofrimento. E como é triste que a maior parte do desgosto que sofremos seja causado por nós mesmos, e tudo porque não conseguimos parar para pensar. E aí a Esther Jungreis fala da sua relação com o seu pai. É um rabino, ela vem de uma linhagem rabínica, e seu pai, um rabino muito paciente, muito cauteloso, muito cuidadoso com as palavras. E ela sempre lembrava aqui no livro de uma história vivida por ela. Por isso, vamos voltar no Davi. Davi falava que a minha alma anseia por ti, como o meu corpo necessita de água nesse deserto. Por que Davi disse isso? Porque ele usou a sua própria experiência para se aproximar de Deus. Nós podemos mudar a nossa postura. Esther Jungreis fala da sua relação com os irmãos, né? E o pai falava para eles, vão dormir? Amanhã vocês conversam sobre esse assunto. Toda vez que os irmãos iam brigar, que eles queriam discutir alguma coisa, o pai falava, vão dormir. Amanhã vocês conversam sobre esse assunto. E normalmente o que acontecia era que eles iam dormir, passava a raiva, e no outro dia de manhã, quando eles despertavam, já estava tudo normal. É claro que com crianças isso funciona de uma forma mais simples, mas com adultos a gente tende a armazenar cada vez mais sentimentos negativos. E aí toda vez que a gente tem uma dificuldade no casamento, no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, a gente lembra de coisas vividas lá atrás. E a gente não deixa que o nosso coração se livre de sentimentos negativos. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim imediatamente deu vazão à sua raiva. E ele foi lá e matou o seu irmão. Existe um outro exemplo na Torá de Korah.
Se você lê a Torá em Números capítulo 16, está relatado ali a história de Corá e seus correligionários. Nos conta a Torá que Corá, apesar de ser um homem influente, muitos sabinos vão falar, ele era rico, ele era poderoso, e ele influente dentro do povo de Israel, desejou a posição de Moisés e de Arão. E aí, na sua cobiça, ele foi conversando com pessoas aqui e ali, falando, olha Moisés, olha isso, olha Arão e tal, e eu tenho que estar no lugar, por que eles se elevam, eles querem ser maior do que todo mundo? E ele arranjou uma série de pessoas que aderiram ao pensamento dele, que aderiram à ideia dele. E aí, é muito interessante que quando você lê o texto, Moisés fala, amanhã a gente resolve isso. Amanhã a gente vê isso aí. Para dar tempo de Corá se arrepender, fazer techuvá, voltar atrás. Mas eles não querem. Mas a história nos conta de On, né? On, sabemos, vão falar que ele estava na primeira rebelião, e aí voltou para casa, a mulher falou para ele, olha, não faça isso, isso não é bom e tal, e ele saiu da rebelião, e ele não morreu por conta disso. Mas os filhos de Corá, a gente vê muitos salmos dos filhos de Corá, os filhos de Corá não aderiram à requisição de seu pai, ao anseio de Corá pelo poder. Não aceitaram o pensamento dele. Quando a gente deita e para refletir, em boa parte das situações, a gente vai culpar o outro. Mas em uma pequena parte, talvez a gente seja capaz de ver os nossos próprios erros. Isso é ser capaz de ver o grão, mas ser capaz também de prestar atenção na armadilha. Existe uma armadilha na nossa vida. A armadilha de achar que o erro é sempre dos outros. E o erro, muitas vezes, está em nós mesmos. Se você for capaz de perceber que o erro está em você, o seu próprio exemplo de vida será como o do rei Davi. Davi falava da sua sede pela presença de Deus, como o corpo tem sede de água no deserto. Por quê? Porque Davi viveu um tempo da sua vida no deserto. Só você sabe o que você passa. Isso é verdade. Mas talvez você esteja passando por isso. Porque exatamente você precisa aperfeiçoar seus atos. Você precisa mudar a sua postura. A lição que a gente tem que aprender é que Corá morreu. Porque mesmo passando um dia, outro dia, ele só alimentou o seu ódio. A sua raiva de Moisés, porque Moisés, aos olhos de Corá, desejava o poder, era ambicioso. Quando na verdade o ambicioso e o desejoso pelo poder era ele próprio, Corá. Se você puder mudar a sua postura, você vai estar plenamente habilitado a enxergar as armadilhas. Mas enquanto você olhar só o grão, as armadilhas continuarão a te derrubar, continuarão a te pegar. Não seja como o pássaro, que vê apenas o grão, mas não vê a armadilha. Que as palavras do Rabino Yehudá possam te ensinar nisso. E que ao enxergar as armadilhas, você seja capaz também de desviar delas. Uma das grandes armadilhas da humanidade é a incapacidade humana de enxergar seus próprios erros. E mesmo que os enxergue, ser capaz de fazer techuvá, de voltar para Deus. Pare para refletir e eu espero sinceramente que essas poucas palavras possam trazer a você a reflexão de que não é o outro que precisa assistir esse vídeo. Era você mesmo que precisava. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam mudar. Mas elas só vão mudar se você também falar, eu mudei depois que eu ouvi as palavras desse vídeo. Tá bom? Grande abraço, shalom, até a próxima.